Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao culto a Deus. Oramos, cantamos, ouvimos o coral. Agora vamos ler a palavra mais uma vez e ouvir a palavra de Deus. Salmo de número 15 é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão. Salmo de número 15. Salmo 15. Vou fazer leitura, peço que vocês acompanhem, por favor. Salmo de número 15 é um salmo de Davi, e lá está escrito assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos orar mais uma vez? Ó Santo e Altíssimo Senhor, Deus Criador e Redentor, no nome de Jesus, suplicamos a Ti, ó Deus, a Tua direção. Ilumina-nos, ó Espírito Santo, para compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou na Tua palavra. O Senhor conhece, ó Pai, a cada um de nós aqui, a cada um que acompanha, ó Pai, à distância, a cada um que está aqui, ó Pai, nesse templo. O Senhor sabe, ó Pai, daquilo que vai no mais profundo do nosso coração, as nossas necessidades, angústias, tristezas, e nada é oculto ao Senhor. E nós suplicamos, tem misericórdia de nós, ó Deus, sonda os nossos corações, prova os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Cria, ó Santo Deus, em nós um coração inabalável ao Senhor. E, ó Deus, nós não queremos sair daqui, ó Pai, da mesma forma que nós entramos. E para isso nós dependemos totalmente do Senhor. Nós não temos poder para mudar a nossa vida, mas confiamos que só o Senhor, ó Deus, tem. Fala aos nossos corações, fortalece a nossa fé, confronta-nos naquilo que devemos ser confrontados, consola-nos naquilo que nós precisamos ser consolados, alimenta-nos, fortalece-nos e ajuda-nos a compreender, ó Deus, quem pode estar na Tua presença. Como é possível estar na Tua presença. Essa é a nossa oração, o nosso agradecimento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, algum de vocês aqui já tentou, com todas as suas forças, fazer alguma coisa e não conseguiu? Quem aqui já tentou, com todas as forças, fazer alguma coisa, mas não conseguiu? E mesmo que você tenha ouvido aqueles ditados, né? Aquelas frases de para-choque de caminhão, tenha fé que vai. Se você acreditar, você consegue. Se esforce e você conseguirá. Aí você foi lá e tentou de novo, com todas as suas forças, e não conseguiu. Quem aqui já experimentou isso? Enfim. Agora, para aqueles que não levantaram a mão, eu vou fazer alguns testes aqui, e vamos ver se você consegue. Vamos lá. Bom, a diária da suíte do Hotel Presidente Wilson, que fica lá em Genebra, na Suíça, onde vocês passam normalmente as férias de vocês, ela está mais ou menos, aqui não cobre precisão, perfeição, mas está mais ou menos entre a diária, tá? Entre 75 mil e 90 mil dólares. Tenta com todas as forças para ver se você consegue. Tem mais, de repente um ou dois passaram nesse teste, para esses dois tem mais aqui, né? Por exemplo, para você fazer parte da CIA, né, a Agência Central de Inteligência Norte-Americana, você tem que possuir mais de 18 anos completos, ser um cidadão estadunidense, só aí eu acho que você já era. Você, olha só, para fazer parte da CIA,
você tem que ser um cidadão estadunidense. Se você é brasileiro, aí você ouve aquelas frases. Tenha fé que vai. Não vai. Se você acreditar, você consegue. Não consegue. Tem coisas que não dá, tá? Mas eu vou continuar aqui, né? De repente tem algum norte-americano aqui, então vamos lá. Fluência em idiomas estrangeiros, russo, árabe, chinês, entre outros. Vivência no exterior, sensibilidade a outras culturas, um passado limpo de investigações, condições psicológicas e médicas adequadas, enfim. Né? Para você, por exemplo, fazer parte do Mossad, que é o Serviço Secreto Israelense, né? Mais complicado ainda. Do MI6, né? Que é a Agência Britânica de Inteligência, mais complicado ainda. Né? Vocês estão aqui, não estão na Copa, né? Mas imagina só, quem pode ficar um mês ali na Copa, e eu tentei investigar a diária nos hotéis mais baratos, também não tem tanta precisão, mas assim, $5.000 por noite, por dia, né? Uma diária, enfim. Quem consegue? E não é só um dia, né? Você tem que viajar para lá, ficar lá, você vai comer alguma coisa, de repente algum de vocês consegue comer aquela carne com ouro ali, né? Enfim. Não é tudo, essa brincadeira séria aqui, é só para deixar bem claro que não é tudo que se você tiver fé, você consegue. Não é tudo. Não é tudo, tá? E sem essa, então me enganaram. Não, você se enganou, você sabe. Não precisa nem ir para a Escritura. É só você olhar para a sua vida, com o mínimo de coerência. Não é tudo, né? As peneiras de futebol deixam isso bem claro. Os vestibulares deixam bem claro. É claro que para passar tem que ter esforço. Mas o meu ponto não é esse. A gente não consegue nada na vida sem esforço. O meu ponto não é esse. É que tem coisas que você pode esforçar o que você quiser. Você não consegue. Alguns conseguem e outros não conseguem. E aqueles que conseguem alguma coisa, claro, eu falei aqui da CIA. Tem um tantão de gente que faz parte da CIA. Mas a maioria das pessoas não fazem parte da CIA. Tem gente que consegue se hospedar no hotel, o presidente Wilson lá em Genebra, e pagar essa bagatela aqui de, né, entre 75, mais ou menos 75 e 90 mil. Tem gente que consegue, eu não consigo. Acho que a maioria daqui talvez não consiga também. Então não é verdade que para qualquer coisa na vida, basta ter fé, se esforçar, que você consegue. Isso é uma mentira. A Bíblia deixa isso bem claro, e a nossa experiência bem interpretada deixa isso bem claro também. Agora tem uma outra coisa, e aí nós vamos para o Salmo. O Salmo começa com uma pergunta, né? E nós não temos muitas informações aqui sobre esse Salmo. A gente sabe basicamente 3 coisas. A gente sabe que é um Salmo de Davi, nós não temos muitas informações do contexto, e a gente sabe pelo menos uma informação da estrutura literária dele. É uma pergunta, uma resposta, e no finalzinho tem uma informação, uma afirmação, melhor dizendo, que extrapola a pergunta. Vou repetir. A estrutura literária, tá? Para aqueles que gostam de anotar a estrutura. Uma pergunta, uma resposta, e depois no finalzinho uma afirmação que extrapola a pergunta. E a gente vai passo a passo. E a pergunta é essa daqui. E aí volta de novo as perguntas, né? Melhor, a pergunta que eu fiz lá no início. Tenta se esforçar para ver se você consegue cumprir isso daqui. O Salmo começa com a seguinte pergunta. Vamos ler todos juntos? Versículo 1 somente. Vamos lá? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Só para a gente entender rapidinho aqui, quando fala do habitar no teu tabernáculo, em algumas traduções, quem pode habitar na tua tenda, tanto a tenda quanto o tabernáculo, né, eram lugares que simbolizam a presença de Deus. Então você tem uma pergunta feita de 2 formas. A primeira forma é essa daqui, a parte A do versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? A mesma pergunta de uma outra forma é: quem há de morar no teu santo monte? E aqui os estudiosos dizem que é um monte bem específico, o Monte Sião, que traz a mesma ideia da tenda e do tabernáculo, a presença de Deus. Monte Sião simbolizava a presença de Deus. Tenda ou tabernáculo, presença de Deus. Então, numa linguagem de hoje seria: quem pode ter comunhão com Deus? Isso aqui que está sendo perguntado. Quem é que pode estar na presença de Deus
sem ser fulminado por Deus? É isso que está em jogo aqui. Essa é a pergunta. Quem de nós aqui consegue, por si mesmo? Aí de novo, né, aquelas coisas lá de para-choque de caminhão. Basta se esforçar. Cuidado, que às vezes o perigo está no esforço. É quando eu acho que pelo meu mérito, meu esforço, eu consigo agradar a Deus. Quem tentou desse jeito, não conseguiu. Nunca conseguiu. E se você acha que todos não conseguiram, e você consegue, é que você está assim, inundado de orgulho e de cegueira. Porque ninguém pode estar por si mesmo na presença de Deus sozinho. Mas eu já estou adiantando algumas informações. Guarde então a primeira pergunta. Dessas duas formas. Quem, Senhor, pode habitar no teu tabernáculo e quem pode morar no teu santo monte? E sobre essa pergunta, Deus não nos deixa no escuro. Agora ele vai explicar. Ele deixa bem claro quem é que pode. E aí vê se você passa no teste. Enquanto eu estou lendo aqui, eu vou ver se eu passo também nesse teste. A resposta vai do versículo 2 até a metade do versículo 5. Tá bom? Então vamos lá, olha só. Quem pode? Aqui estão os requisitos. É simples em termos de entender. É só cumprir esses requisitos. A questão é se eu e você a gente consegue cumprir. Tá bom? Lembra que acho que o primeiro texto que nós lemos aqui foi Efésios 2, de 1 a 10. Ali já deixa bem claro. Ninguém consegue. Todos pecaram e extraviaram. Estão extraviados. Ninguém consegue. Mas se você tem alguma ilusão, ok, vamos tentar esclarecer um pouco mais aqui. Então, versículo 2. Quem pode? É o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aqui nós temos 3 requisitos positivos. Logo depois são 3 requisitos negativos. Aqui são 3 coisas que você tem que fazer. Logo depois são 3 coisas que você não pode fazer. Mas vamos ver se a gente passa nesse teste aqui. Viver com integridade, 2 ideias básicas aqui é ser piedoso ou piedosa. Ao contrário do ímpio, o pio, né? Essa que é o antônimo sinônimo, né? O ímpio é aquele que despreza a Deus, que não vive em comunhão com Deus e não está nem aí com isso. O pio é aquele que vive em comunhão com Deus. Então, viver em integridade é ser inteiramente de Deus. A próxima é, pratica a justiça. De maneira muito simples, só existe prática de justiça quando existe consciência da lei de Deus e você tem sintonia com essa lei. Quando eu estou em sintonia com a lei de Deus, e aí de maneira bem simples, pega os 10 mandamentos e vê se você consegue viver em sintonia com todos os 10 mandamentos. Se consegue, você pode estar na presença de Deus. E por fim, fala a verdade. Ou seja, não tem somente uma conduta correta, mas a sua verbalização também é correta. E não é só a verbalização no sentido da boca para fora. O texto diz, de coração fala a verdade. Ou seja, a sua conduta, o seu andar, a prática das suas mãos, condizentes com a lei de Deus, e você, do centro de controle, que é o coração, você fala a verdade, sem nenhum cisco de mentira. 3 requisitos positivos que você tem que fazer. Vê se você passa. Agora 3 requisitos negativos, coisas que você não pode fazer. Versículo 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Todos aqui passam nesse teste? Todos aqui realmente conseguem viver isso que está escrito aqui? Não difama com a sua língua, ou seja, se for investigar a sua língua, íntegra, perfeita. Segundo ponto, não faz mal ao seu próximo. Quem vive com você, testemunha isso. Nunca fez mal para mim. E o último ponto, não lança injúria contra o seu vizinho. Hoje pela manhã, o sermão das 11, reverendo Alival, daquele jeito que lhe é peculiar, ele em algum momento do sermão, ele disse, quem aqui já foi alvo de inveja?
Vários levantaram a mão. Aí você já sabe o que eu vou falar agora, né? Quantos aqui são invejosos? Ninguém levantou a mão. É claro. E ninguém levantou a mão, não porque não é invejoso. É porque é muito mais fácil falar que é alvo de inveja do que falar que você também sente inveja. Você também tem alvos de inveja. Esses somos nós, né? Na vida real. Na vida real. Mas o teste não terminou. Continua aqui. Versículo 4. Honra os que temem a Deus, né? E despreza, ou melhor, deixa eu ler o versículo 4 aqui, né? O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Então as ideias aqui são: aqueles que amam a Deus, você também o ama, e honra essas pessoas. E aqueles que desprezam a Deus, não é que você fica falando mal deles, não, mas você não busca ter comunhão com essas pessoas. Você ora por essas pessoas. Se ela deixar, você ora com essas pessoas. Você ama essas pessoas, mas você não trata com a mesma honra em relação àqueles que amam a Deus. São tratamentos diferentes, sim. E a ideia aqui, você pode falar assim, ó, isso tem cheiro de legalismo, de farisaísmo. Não. Não tem nada a ver com farisaísmo. É diferente do fariseu. Se eu estou falando isso, então é como se o Salmo estivesse ensinando isso. O Salmo não está ensinando isso. O Salmo está falando de lealdade. Eu quero ser leal com aqueles que têm lealdade com Deus. Aqueles que não têm, eu oro por eles. Eu amo a eles. De novo, eu oro com eles se eles deixarem. Eu choro por eles. Eu venho na vigília para orar por eles, ok. Mas lealdade, não. Eu quero ser leal ao meu Deus e àqueles que são os meus irmãos na fé. Então isso aqui não é farisaísmo. Isso aqui é a ideia de lealdade. É a Bíblia que ensina isso. Ok? Vamos ver quem passa no teste. E o texto continua. O versículo, quando fala de jurar com dano próprio e não se retratar, a ideia aqui é de empenhar sua palavra e ir até o fim. Mesmo que doa. Mesmo que às vezes você empenhando a sua palavra e indo até o fim com ela, isso traga algum tipo de dificuldade terrena. Não celeste, mas terrena. Todos aqui passam nesse teste? E o texto continua, versículo 5, a parte A do versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. E aqui, obviamente, que o texto não está proibindo, quando a gente olha para todas as escrituras, proibindo todo tipo de juro. Não é isso, nada disso. Tá? E não vai dar tempo da gente explicar sobre isso daí. Mas a ideia aqui é que é uma pessoa que não tira proveito de uma outra pessoa quando ela está passando por uma dificuldade financeira. Tem gente que é assim. E às vezes, né, existem alguns sistemas que também são assim. Eles lucram na desgraça alheia. O texto está condenando isso. Existem alguns momentos que você pode cobrar algum tipo de juros honesto, mas isso fica para um outro sermão. O que está dizendo aqui é, você é uma pessoa que quando vê uma outra pessoa passando por dificuldade, você não vai querer enfiar o dedo na ferida mais ainda. E tem gente que enfia o dedo na ferida olhando nos olhos. E às vezes com um sorriso no olho. E a parte B do versículo 5 nos ensina aqui que você não deve aceitar suborno por alguém que é inocente. Ou seja, te pagam para falar mal de alguém que não fez nenhum mal. Você é uma pessoa que não prejudica nenhuma pessoa. Basicamente, esse é o teste. E perceba que não é difícil de entender. Você tem a pergunta, quem pode estar na presença de Deus sem ser fulminado? Quem pode realmente ter comunhão com Deus? Você acha que você pode? Esse aqui é o teste.
vive com integridade, pratica justiça, fala a verdade de coração, não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Você tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Não, jura com dano próprio, numa dificuldade, se tiver que sofrer, você sofre, não o próximo, e não o outro. Não empresta o seu dinheiro com usura, e não aceita suborno contra o inocente. Quem consegue passar nesse teste aqui, no padrão de Deus, tá? Porque aqui às vezes a gente se engana. A gente acha assim, ó, bom, eu acho que eu consigo. Não, não é eu acho. De repente você, na sua opinião você consegue, mas é só na sua opinião. Todo mundo que convive com você sabe que você não passa nisso daqui. Ah, eu tento fazer isso. Não, o texto não está falando de tentar. Ah, eu acho que na média, eu acho que eu sou um pouco melhor do que a maioria. O texto não está trabalhando com nenhuma dessas ideias. Padrão de Deus é simples, é perfeição. É quem consegue apresentar esses requisitos aqui, colocar isso aqui no currículo e entregar para Deus sem um cisco de pecado. Quem consegue? Pergunta, a resposta, aí no finalzinho você tem uma afirmação que extrapola a pergunta inicial. Qual que era a pergunta inicial? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Olha só a resposta lá no finalzinho, né, a afirmação. Quem deste modo procede, além de ter comunhão com Deus, jamais será abalado. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Possivelmente, essa pessoa que consegue, na verdade ninguém, mas o texto aqui, é aquele que ilustra o homem, lá no Novo Testamento, o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Uma pessoa que tem comunhão plena e perfeita com Deus, além dela ter comunhão plena e perfeita com Deus, ela não é abalada por absolutamente nada. Uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, é uma pessoa que passa por dificuldades, mas ela não é abalada por absolutamente nada. E aí de novo, quem consegue? E aí aproveitando que nós estamos, né, no Natal, nós temos que lembrar aqui, primeiro, de uma má notícia, e a má notícia que todo mundo conhece, é que depois de Gênesis 3, nenhum de nós tem condições em nós mesmos de cumprir isso daqui. A gente sabe disso. Quando a gente olha para o espelho da palavra, ele mostra quem nós somos, de forma crua, de forma honesta, e dói muitas vezes. E ninguém consegue. Só um louco é que diz que consegue. Só se você distorcer o que é pecado e distorcer o que é santidade, é que você pode olhar para esse texto e falar assim, ó, eu consigo. Você é um louco. Eu sou um louco, se eu acho isso. Porque com um mínimo de sanidade, a gente sabe que a gente não consegue. E a má notícia é essa. Depois de Gênesis 3, ninguém consegue. Mas a boa notícia, e que tem a ver com esse... A gente sabe que, né, Jesus não nasceu em dezembro, a gente precisa ficar explicando essas coisas, né? Mas aproveitando esse clima cultural de dezembro, onde as pessoas falam mais de Natal, e a gente lembra um pouco mais de Cristo, pode lembrar um pouco mais de Cristo, aproveitar o clima cultural para, de novo, fazer uma ponte com a cultura e falar de Cristo, a boa notícia é que existiu, existe, sempre vai existir uma pessoa só, que cumpre todos esses requisitos, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nele, aí sim, nele, com ele, você consegue ser um cidadão dos céus. Talvez esse seja o título do Salmo, né? Da versão da Sociedade Bíblica do Brasil, que está na sua Bíblia, pelo menos da maioria, né? Na versão Almeida Revista Atualizada é isso. E o texto está trabalhando com essa ideia. Quem é que pode ser uma cidadã, um cidadão dos céus? Quem pode estar na presença de Deus e ter comunhão com Deus?
é quem cumpre esses requisitos. Nós não cumprimos, pelo contrário. Nós já quebramos todos esses requisitos aqui, mais do que nós queremos admitir. Nós quebramos esses requisitos tantas vezes, que a gente não tem nem memória de quantas vezes nós os quebramos. Mas uma pessoa passa nesse teste, que é o Senhor Jesus Cristo. E nele nós podemos entrar no céu. Com ele nós podemos ser um cidadão do reino dos céus. E como alguém já disse, eu já repeti isso várias vezes, vou repetir mais uma vez. Estar na presença do justo juiz, de um Deus que é santo e justo, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Estar na presença dele, sozinho, baseados nos seus méritos, é a coisa mais louca que existe. Não queira estar na presença de Deus sem um advogado competente. E só Cristo é aquele que você pode estar com ele e que ele vai falar. O diabo pode acusar, mas você vai deixar esse cara, essa mulher entrar no céu? Ele fez isso, aquilo. Cristo é aquele que deixa bem claro que ele fez mesmo. Mas o meu sacrifício na cruz, o sangue que eu derramei na cruz, é suficiente para pagar todo o pecado que ele ou ela cometeu. Todos os pecados passados, presentes e futuros. É somente com Cristo. E perceba, terminando, antes de fazer as aplicações, e lembrando de novo dessa nossa época natalina, né? Nós sabemos que Natal, nascimento de Cristo, o bom entendimento deve vir das Escrituras. A cultura distorce. A gente aproveita o que a cultura fala para fazer uma ponte e falar mais de Cristo. Mas às vezes é possível que eu e você, como cristãos, nós tenhamos uma compreensão do Natal mais cultural do que bíblica. É um perigo que nós corremos, a começar por mim. Como assim? Quando a gente sai na noite, hoje à noite, alguns quando voltarem para casa, né? Natal é uma época de muitas luzes. Isso é bonito demais. Né? As crianças, né? A Valentina fica toda maluquinha lá nas luzes, lá, enfim. É bonito demais. Mas a nossa cultura natalina, a cultura mundana natalina, tem uma facilidade muito grande de apreciar as luzes. Mas como o Natal bíblico, Tim Keller que disse isso, né? O Natal bíblico, ele é mais maravilhoso do que você imagina, mas ele é mais ameaçador do que você imagina também. E aí isso a cultura não gosta. Como assim? Natal e ameaça? Sim. O Natal é mais maravilhoso do que eu e você imaginamos, e ele é mais ameaçador do que eu e você imaginamos. Porque a mesma cultura que fala de luzes, e só quer falar de luzes, as luzes natalinas, é a mesma cultura que esquece de que, para existir luz, Natal só é uma época de luzes, porque antes existiram trevas. A luz veio ao mundo porque o mundo estava perdido nas suas trevas. Trevas internas que não nos fazem passar nesse teste, nos fazem reprovar vergonhosamente nesse teste. A pergunta é, por que nós não passamos nesse teste? É porque nós não temos luz própria. O mundo não tem luz própria. É só na Disney, Hollywood, essas bobagens humanistas, que diz que se você olhar para o seu interior, você vai se achar. Não, eu não me acho dentro de mim, eu me acho fora de mim. A mesma cultura mundana que distorce o Natal, ela fala de luz, mas fala de Cristo para ver. Não, Cristo não entra aqui. E ela se esquece disso. Que só existe relevância na luz, porque antes, o mundo, até hoje, está em trevas. E por isso, foi necessário Jesus Cristo vir ao mundo. E quando a luz veio ao mundo,
o mundo em trevas o crucificou. Mas o mundo não tem a palavra final, a morte não tem a palavra final, a luz brilhou nas trevas, Jesus Cristo, nós sabemos que é o verdadeiro sentido do Natal. E eu termino dizendo o seguinte: você pode até se hospedar lá naquela suíte que eu havia citado, né, suíte presidente Wilson, e pagar lá os milhares de dólares pela diária. Você pode até conseguir isso, são poucos. Você pode até passar na CIA, no MI6, no Mossad. Você pode até conseguir fazer parte das elites mais seletivas desse mundo. Isso você pode conseguir. Poucos. Mas você não pode estar na presença de Deus por ter essas coisas. É somente quando Cristo, seu Senhor, é quando Cristo tem você, é que você pode estar na presença de Deus. Não é o seu desempenho, é a confiança no desempenho de um outro que te salva. A confiança no desempenho perfeito de Cristo Jesus, que te credencia a estar na presença de Deus. Isso vale para crente, isso vale para não crente. Se existe alguém que não conhece a Cristo, hoje pode ser o dia de você conhecer, de você se arrepender dos seus pecados e crer, confiar no Senhor Jesus. Isso vale para crente? Claro que vale para crente. Um crente confuso, um crente que atualmente se encontra desanimado, abatido. Uma das confusões que o crente pode ter é achar que ele consegue estar na presença de Deus porque é crente. É porque eu venho à igreja. Não, não é. Você vem na igreja da maneira correta porque Cristo te salvou. Se você vem na igreja achando que vir na igreja te credencia a ir para o céu, você não entendeu ainda. Luta contra pecado que nos causa vergonha, culpa, e que às vezes, ao invés de nos achegarmos a Deus para pedir perdão, o pecado faz com que a gente se afaste cada vez mais. A mensagem do Evangelho deixa bem claro que não é o teu esforço, não é o teu desempenho, é a confiança no desempenho de um outro, do Senhor e Salvador Jesus Cristo.